Então, pessoal, sejam bem-vindos, boa noite para mais uma palestra. E a nossa ideia é sempre variar os conteúdos e dar uma amplitude de conhecimento. Então, hoje a palestra é sobre aromaterapia e cosméticos. A semana que vem, cromoterapia e alinhamento energético. Essas duas palestras finais do mês de setembro, elas têm um conteúdo um pouco mais prático ou aplicável, digamos assim, né? Então, vamos lá. Os aromas, para falar de aromaterapia, começamos com aromas. O que são aromas? São produtos, né, que provocam efeitos no cérebro e produzem tanto sensações físicas quanto emocionais. Então, as pessoas podem ter aversão a um cheiro, por exemplo, sentir náusea, dor de cabeça, como elas podem sentir até reações físicas, água na boca, salivar, de sentir o cheiro de uma comida. Então, o olfato é uma área muito privilegiada em termos dos sentidos. A gente pode não ver, fechar os olhos, tapar os ouvidos, né? Não tocar, mas como é que você fecha o nariz para não sentir? É uma coisa complicada. Então, esse é um ponto interessante na questão que vai entrar na aromaterapia, tá? Existem registros históricos de uso dos aromas com aplicações desde a China. Na Índia, há um uso continuado há mais ou menos 6.000 anos. Eles não pararam de usar, tá? Então, eles usam aromas com diferentes finalidades há muito tempo. Então, nós temos registros históricos da China e da Índia, aí com mais de 6.000 anos. No Egito, há uma constatação que o uso do aroma começou a ser com fins terapêuticos, pelo conhecimento que os egípcios tinham do resultado dos aromas nas pessoas, tá? Resultados físicos, energéticos, emocionais. Eles aí começaram a usar com intenção, a intenção de ajudar. Os árabes são grandes contribuidores na área da perfumaria. Então, se hoje também temos óleos essenciais, várias coisas, deve-se aos árabes, tá? Os primeiros perfumes eram produzidos com óleos essenciais, por exemplo. E aí, a hora que eu falar de como os óleos são produzidos, eu vou falar dos árabes de novo. Então, Grécia e Roma. Então, há registros de uso de aromas por essas diferentes civilizações. Vejam, por exemplo, o próprio menino Jesus. O que ele recebeu? Mirra, incenso, tá? Então, é o quê? São essências aromáticas. Os hebreus, na Bíblia, contam muitas histórias e registros de utilização aromática. Como que eles usavam os aromas? Na forma de pomadas, que a gente também conhece como unguento, incensos queimados em brasa, incensos feitos com argila também. Nós temos aqui alguns incensos naturais que são feitos com argila, e óleos, tá? Né? Óleos. A aromaterapia já é um termo mais recente, e ela, na definição dela, é o uso de óleos essenciais extraídos de plantas para a saúde e bem-estar, tá? Vocês estão sentindo um cheirinho assim, um aroma? É óleo essencial de limão na água. O dia que estava na minha oficina de defesa e limpeza energética, nós precisávamos de lavanda, hoje eu pus de limão, tá? Depois eu vou falar o que o limão faz, claro, né? O pessoal traz e não mostra o que ia acontecer. Então, basicamente, gente, a aromaterapia está associada à utilização de óleos essenciais, tá? O que são óleos essenciais? São óleos que guardam os princípios ativos e aromáticos das plantas de forma natural. Ou seja, hoje nós temos uma grande overdose, que eu chamei de overdose, entre aspas, olfativa. Então, se você vai comprar, por exemplo, uma essência, tem cheiro de carro novo. O que é carro novo? Não está disponível na natureza algo que chame carro novo. Algodão de bebê. Não tem. Então, como tudo
muitas das coisas que a gente sente no aroma hoje são artificiais, produzidas artificialmente, muitas pessoas têm desenvolvido alergias por causa disso, de uma overdose, uma mistura também de aromas muito artificiais, tá? Os óleos essenciais, guardando as propriedades ativas, eles também apresentam aromas das plantas, eles são extremamente concentrados, tá? E muito caros por causa disso. Para vocês terem uma ideia, os óleos essenciais, eles podem ser absorvidos pelo olfato, quando eu inalo, né, de alguma forma, vocês estão inalando agora o de limão, ou eles podem ser absorvidos pela pele, e aí eles são conduzidos e trazem finalidades até físicas e terapêuticas, tá? Para a gente ter uma ideia, o que eu fiz? Como são extraídos os óleos? Geralmente por destilação. A destilação é um processo, inclusive, que foi criado pelos árabes e aprimorado pelos alquimistas. Eu tenho alguns livros de alquimia, se alguém um dia quiser ver, tem processos extremamente elaborados de destilação, tá? Então você tem a separação através da essência da planta, o que é óleo, o que é água. A água muitas vezes é utilizada para outros fins e apenas o óleo, que não é misturado, não é misturado com nada, é vendido como um óleo essencial. Tudo bem? Alguma pergunta? Para a gente ter uma ideia, para extrair 1 litro de eucalipto globulus, o óleo essencial, vai 30 quilos de folhas. Da rosa para 1 litro, de 1.000 a 3.000 quilos de pétala de rosa. O óleo essencial de pétala de rosa, a vez mais recente que eu ouvi o orçamento, custava R$150. Isso aqui. Isso é quantos óleo essencial, 10 ml. 10 ml. Ó, esse aqui, cravo, eu paguei há mais de um ano atrás, 1 ano e meio atrás, R$22,10. É o mais barato. Esses são 20 ml de gengibre, R$52,83. R$52,00, 20 ml. Tá até aqui o vidrinho, ó. Não é cheio. O Oconcourt, né? O de sândalo, R$49,90, há mais de um ano atrás. O dólar não tinha subido para R$4. A maioria dos óleos essenciais não são produzidos no Brasil, tá? O Brasil é um grande produtor na América, mas muitos não são produzidos aqui. Ó, Ylang Ylang, R$45,50, nessa faixa de 10 ml, tá? Esse aqui de limão, não lembro quanto eu paguei. Eu acho que o Brasil produz de limão, não estou certa, ele pode ser um pouquinho mais barato. Então, a variação do dólar também vai influenciar. Para a gente ter uma noção, o óleo essencial deve ser vendido em vidro escuro. Ele geralmente não tem colorações tipo roxo, amarelo, ele pode ter uma variação, o amarelo forte, né? Ele pode ter uma variação, tá? E ele tem uma certa durabilidade. A base é 2 anos aí, dependendo do fabricante, do processo, tá? Então, ó, esse aqui fabricado em 4 de 2016, esse que eu comprei recente, validade 5 de 18. Então, eu falei, 2 anos é a base de duração, tá? De durabilidade dele. Então, é uma coisa muito séria. Como é que o óleo essencial atua dentro ali da aromaterapia? Ou seja, a terapia que é feita através do aroma. Ele atua em 3 níveis, no nível físico, no nível emocional, no nível energético. Lembrando que, assim, emocional e energético são coisas muito próximas, né? Não dá para distinguir, isso é só emocional, isso é só energético. Eu tentei ilustrar para vocês, mas são coisas muito aproximadas, tá? Todas essas referências são comprovadas, apesar de que a gente sabe que aplicações terapêuticas muito naturais dão alergia para a ciência oficial, né? Ele tem alergia a tudo que seja muito natural, vamos dizer assim. Se não tiver nada sintético, tem algum probleminha. Então, a gente tem comprovações, mas não há grandes estudos científicos. Na Embi Morumbi, fazendo propaganda, né, da faculdade que eu trabalhei 11 anos, 13 anos, desde que eu comecei lá, tem um curso de naturologia, e aí eles trabalham
fazem até, tentam reproduzir óleos essenciais, tá? Mas não é, no Brasil não tem muito não. Então, o que é físico? O que pode ter de aplicação ou resultado físico? Alguns óleos essenciais são anti-inflamatórios, outros analgésicos, outros antifúngicos, tá? Então, eles têm uma aplicação medicinal. Promovem algum tipo de reação física. Na parte emocional, alguns promovem reações físicas, aumentando ou liberando melhor o amor, coragem, que é uma coisa que é vista, né? Alegria. Nós temos usado em casa, em alguns momentos, até para testar mesmo os óleos essenciais, alguns, e a gente percebe resultados mesmo, tá? Agora tá bem gostosinho o cheiro do limão, né? Energética. Então, a harmonia, se sentir em harmonia, se sentir mais inteiro, né? O relaxamento, se sentir, ter mais energia para as coisas, é uma característica que pode vir, ela está bem ligada ao emocional, como vocês podem ver. Se você quiser fazer alguma parte, faz, viu? Tá? Tá provando até agora? Sim? O limão. Vocês estão sentindo o aroma de limão, ele está fazendo efeito em vocês. Então, os efeitos físicos dele, né, aquilo para qual ele tem características: antisséptico, antirreumático, e aí os cítricos em geral são adstringentes, tá? Então, por exemplo, para alguma aplicação para pele oleosa, acneica, pode ser utilizado o óleo essencial de limão. No campo físico, ele trabalha reumatismo, gripes e resfriados. Ah, a gente toma vitamina C quando está gripado, resfriado, claro. Se o óleo essencial preserva a propriedade da planta, ele vai reproduzir no óleo essencial aquilo que a planta tem como propriedade que a gente conhece, tá? No campo emocional, ele acalma a ansiedade e combate a falta de concentração. Por estarmos numa palestra, eu utilizei o limão. Se eu fosse utilizar, por exemplo, alguma coisa muito relaxante, eu correria o risco de vocês dormirem. Então, você vai escolher também de acordo com a sua finalidade, né? E no campo energético, ele é animador e refrescante. Então, nós estamos num dia quente, o limão vai trazer uma sensação de refrescância. Todo mundo está sentindo o aroma? Né? É uma coisa que te dá uma sensação mesmo, nossa, que gostoso, parece um banhinho, né? Parece um banho. Tem essa função. Sim? O gengibre é um outro óleo que eu trouxe aqui só para a gente saber, né? Conhecer um pouquinho. O aroma dele, gente, é um aroma bem forte, não é agradável aqui na concentração que ele está. Tá? Depois, quem quiser sentir, assim, bem raiz mesmo. Chega a ser semelhante ao ilang-ilang. Não dá pra... Eu tenho medo, só não vão derrubar por causa do preço. Mas pode passar. O gengibre é analgésico, antisséptico também, afrodisíaco e antioxidante. Ou seja, antioxidante ele chega a ser até combater o envelhecimento. Tá? Sentiram que ele é bem forte, né? Talvez diluído eu ainda não usei. Eu vou usar diluído para ver o efeito, porque uma coisa é a concentração quando você abre o vidrinho. Fala. Existe de açafrão? Acho que existe de açafrão, sim. Sim. Nossa, muito bom. Mas ele é forte. Eu não acho agradável, assim, não é um perfume, né? Ele é uma coisa intensa, bem intensa. Bruto, né? É bruto. Ele é bruto, é isso mesmo. Parece aqueles amendoins de salsa de cebola. É bem, né, Alan? Tudo pra você sentir, né? Bem, parece bem. Igual. No campo físico, ele combate doenças infecciosas e respiratórias. Percebe que ele é bem forte para isso, né? Artrite e dor de cabeça. Se ele é analgésico, ele vai combater qualquer tipo de dor de cabeça, tá? Vocês cheiraram aqui, eu vou falar depois, mas assim, o fato de cheirar já traz efeito, inalaram diretamente, tá? O de alecrim, por exemplo, pode inalar antes e depois de atividade física. Eu preciso fazer um tanto até para deixar aqui. Você pode ver que ele é muito estimulante em termos
para atividade física. Tem outros aqui, depois se vocês quiserem sentir, tá? O aroma, não tem problema nenhum. O gengibre no campo emocional, é o que eu passei agora para vocês, né? Estimula a mente. Então eu também, propositalmente, coloquei o limão aqui para vocês, mas eu passei o gengibre para estimular a mentezinha de vocês, né? Isso é a alquimia da bruxinha, a gente sabe o que está fazendo. No campo energético ele é animador e revigorante, outra coisa para quem está assistindo, né? Se sentir animado. E falei os 3 campos, né? Falei. Eu tô rápida, é isso? Tô rápida. Como que os óleos podem ser utilizados dentro da aromaterapia? Então, a massagem é a absorção através da pele. Nosso óleo de massagem aqui, do Alquimia da Bruxinha, foi preparado por mim, tá? Depois, quem quiser sentir também, ele tem uma diluição de óleo de abacate, e depois eu vou explicar como é que faz. E alfazema, o óleo essencial de alfazema. Então, a nossa massagem aqui trabalha relaxamento por causa da alfazema. E, eventualmente, até alfazema é um dos óleos essenciais mais importantes para a cicatrização de feridas por queimadura. Então, de repente, se a pessoa também tem alguma ferida na hora da massagem, o óleo vai auxiliar na cicatrização, tá? A difusão é aquela, a nebulização são coisas diferentes. Difusão é isso aqui. Põe, esse aqui é um difusor a vela, porque você põe ali, tem gota com água e a vela embaixo. Existem difusores elétricos. Você põe o óleo essencial. Acho que sim, pega difusão, difusor elétrico, a vela elétrica é bom, né? Um pouco raro de comprar. Se alguém achar, compre, porque eu tenho procurado para vender aqui e não encontro, só elétrico para vender. Eu prefiro a vela. Acho que é um processo mais alquímico, né? O elétrico também, você põe o óleo essencial e aí você põe na tomada, tá? A nebulização, você coloca o óleo essencial no nebulizador. O nebulizador é aquele aparelho que emite partículas de água. Então, as partículas que forem emitidas estarão com o óleo essencial, tá? Em banho, em banheiras, você coloca gotas de óleo essencial na banheira. O pedilúvio é aquele escalda-pés que é feito quase que até a panturrilha, batata da perna, né? Você pode colocar gotas ali também, porque ele é absorção pela pele, mas não através da massagem, da ficção. Compressas, dependendo da necessidade, ou frio ou quente, tá? Eu não estou explicando como faz, estou dando um curso de aromaterapia. Eu estou falando quais são as aplicações, para a gente conhecer um pouquinho melhor, tá? E a ingestão, que é uma exceção. Por quê? Como o óleo é muito concentrado, não é todo óleo que pode ser ingerido. Existem óleos que causam alergia, existem óleos que não podem ser utilizados por pessoas cardíacas, existem óleos que não podem ser utilizados por mulheres grávidas. Então, precisa ter um cuidado, imagina, com a massagem e a própria inalação, imagina a ingestão, tá? E é um caso mais excepcional, tudo bem? E aí, lembrando que alguns óleos causam reação alérgica. Eu estava conversando com uma moça e ela me disse, uma que faz incenso, ela me disse que conhece algumas pessoas que têm alergia à cânfora, por exemplo. Agora, eu não sei se a pessoa tem alergia à essência de cânfora ou à própria cânfora em si, tá? Mas as pessoas desenvolvem alergias e precisa ter um cuidado na hora de aplicar. A diluição, para vocês terem uma ideia de que um extratinho desse, né, nos menores frascos, são os melhores e os perfumes os piores venenos, a diluição chega a ser 1%, é de 1 a 5%. Não se dilui mais que isso. Por quê, gente? Como o óleo essencial guarda as propriedades da planta, ele queima a pele, tá? Ah, eu adorei óleo essencial, vou passar para fazer. Não se usa. Além do preço, né, que já é um sinalizador, é o farol amarelo, tem a questão do que você vai depois
provocar na sua própria pele, tá? Eventualmente o de lavanda pode ser passado em cima de uma queimadura, mas aí é uma coisa de uma gota que você fricciona na queimadura como cicatrizante, tá? Você dilui em água para o banho, para o pedilúvio, e aí você pode diluir em óleo, que a gente chama de óleo carreador, ou seja, um óleo vegetal, qualquer outro, que vai receber as gotas do óleo essencial para ser utilizado, por exemplo, em massagem. Então, o óleo daqui, a gente usou o óleo de abacate, até por uma questão de similaridade com a alfazema, né? Para fazer depois vocês podem sentir o aroma. Muitas vezes esses óleos carreadores, amêndoa, abacate, eu tenho de pêssego em casa, não tem cheiro. Então esse que a gente compra de amêndoa, ele já tem essência, tá? Esse aqui não tem cheiro nenhum de abacate. O que tem cheiro que eu uso é o de mamona. Esse tem bastante, tem um cheiro forte, inclusive, tá? Os demais, grande parte, não tem cheiro. Então, eles acabam aceitando o aroma que vem do óleo essencial e quando você abre, você sente realmente o aroma do óleo que você usou e não do óleo que está levando, né, conduzindo, onde foi diluído o óleo essencial. Sim? Eu sou muito boa, eu sou muito ruim, né? Porque ninguém pergunta nada. Os cosméticos, gente. Então, os cosméticos podem ou não conter óleos essenciais. Então, a gente vê nomenclatura de cosméticos o que é um cosmético natural, o que é um cosmético artesanal. Na especificação técnica, cosmético natural é aquele que não tem nenhum tipo de essência artificial. Então, ele teria que ser feito, o aroma dele, ou ele não tem aroma, ou o aroma dele é todo produzido de forma natural, geralmente óleos essenciais. Quem já ouviu falar da sapoaria, o método cold ou hot que se faz com a soda cáustica, essa saponificação, que inclusive foi criada pelos árabes. Hoje eu tô, né? Não sei porquê, eu tenho uma coisa árabe, né? Não sei porquê. Você e a Jumana. Hã? Jumana. Eu e a Jumana. Então, me perdi. A sapoaria ou a saponificação que é feita com soda cáustica e aí fica 30 dias curando, etc. Esses sabonetes são produzidos com óleos essenciais, grande parte deles, e soda cáustica que depois neutraliza conforme você vai fazendo a saponificação, tá? Existem essências artificiais para sabonete cold. Ok? Existem essências feitas, elas são oleosas, são as mesmas que você pode usar em vela. Mas grande parte deles, os que não usam essências artificiais, são chamados, podem se denominar naturais. Os outros, que usam qualquer tipo de essência artificial, acabam se denominando naturais, tá bom? A média de porcentagem de aditivo natural nos cosméticos artesanais é em torno de 20%. Se vocês procurarem, por exemplo, na internet, empresas que fabricam cosméticos mais ditos naturais ou com componentes aditivos naturais, algumas dizem que elas chegam a 20%, tá? Eu costumo usar minimamente 20%. O sabonete líquido daqui tem 30%. Ok? Então, eu uso próximo ou mais que 20%, depende do que? Da durabilidade do produto. Você não pode usar uma coisa num produto que não vai carregar, porque alguns produtos já vêm com conservante. Então, aí eles carregam uma porcentagem de produtos naturais que não tem conservante, ou alguns eu até coloco algum conservante, meu gel de linhaça, eu ponho conservante, por exemplo, tá? Uma proporção que eu estudei, para ele conservar mais um pouco, senão não teria durabilidade nenhuma. Você teria que fazer na sua casa, usa e acabou, ok? Mas assim, o que a gente vê por aí, eu não estou fazendo propaganda de mim, mas como as pessoas vão assistir, às vezes você tem que ver que proporção que tem o produto de aditivo natural, tá? Muitas vezes é artificial. Então, usando essência artificial, o produto pode ser denominado artesanal se ele é feito de forma artesanal, tá
tá bom? Os naturais não podem ter, tem uma regra para isso. Ficou claro isso? As essências artificiais, gente, então aí nós vamos entrar no campo do que é artificial, falando do cosmético, do artesanal. Tem muitas porcaria, muita coisa porcaria, mas tem muita essência de qualidade. A gente comprou alguns lugares essência, praticamente vai jogar fora, tá lá, não vai ter uso, onde o nosso fornecedor de essências é um fornecedor muito bom, tá? Para quem já ouviu falar do Peter Paiva, por exemplo, é o mesmo fornecedor das essências do Peter Paiva. A empresa que eu compro, compra da mesma fábrica que o Peter Paiva compra, por exemplo. Então, são essências de qualidade. Primeira coisa, tem que ter qualidade do que você está comprando. Essas essências, elas não vão trabalhar no conceito aromaterapia tradicional que a gente viu até agora, porque eles são óleos essenciais. Mas elas podem trabalhar no sentido do olfato. Se eu pego uma essência de qualidade que tem o cheiro, por exemplo, de manga, eu estou trabalhando meu olfato. Ok? Então, elas trazem um efeito, se não traz efeito terapêutico, muitas vezes físico, elas trazem e podem trazer efeitos emocionais e energéticos. Tá clara a distinção? Vocês entenderam por que eu cheguei até aqui? Porque nem todos têm acesso a produtos naturais apenas com óleos essenciais ou até os próprios óleos essenciais, porque são caros, né? Então, às vezes, a gente vai comprar produtos que têm essência. A gente deve procurar fornecedores para cosméticos artesanais que tragam essências de qualidade, que são caras, tá? R$15 100 ml, uma essência, a base dela, tá bom? E vai quase isso para fazer 10 sabonetes. Por isso que também o cosmético artesanal é mais caro. Tudo bem? E um cuidado para quem fabrica é assim, o cheiro, o aroma tem que ser agradável, mas não ser excessivo, porque aí ele causa reação alérgica. Tem que ser agradável, sutil, mas agradável. Quando eu comecei a fabricar sabonetes, o que eu percebi é que a primeira coisa que as pessoas fazem quando pegam um sabonete não é olhar a aparência, é cheirar. Então, eu usava uma quantidade menor de essência. Aí eu falei, cara, as pessoas cheiram. Se eu não fizer um sabonete cheiro, eu compro um sabonete para ter uma puta qualidade, botei argila. Se eu não fizer um sabonete de qualidade, cheirando, não vai agradar. Então, a gente também procura alguma coisa de qualidade e coloca essência, numa porcentagem justa, né? Eu vou passar esse aqui para vocês, tá? Esse aqui Então, não estamos no campo da aromaterapia, mas estamos no campo do aroma e dos efeitos que o aroma pode causar no campo emocional e energético, tá? Os cosméticos artesanais, eles usam tintura vegetal, extrato de glicólico, óleos vegetais e óleos essenciais, tá? A tintura vegetal, gente, eu vou explicar. Ó, tintura vegetal é isso aqui. Você pega álcool ou álcool de cereais ou álcool de cereais diluído em água e você põe a planta, né, parte da planta seca ou fresca, tá? Isso aqui é uma tintura porque ela é feita à base de álcool ou álcool mais água, tá? Eu vou passar para vocês esse daqui, que ele já foi feito em dezembro do ano passado. Esse aqui eu estou fazendo um teste, ó, não sei se vocês conseguem ver, a consistência dele, ela já está bem mais densa do que simplesmente um álcool. Por quê? Esse aqui tem folha de patchouli e rosa vermelha, orgânica, porque é da minha casa. Rosa é o tipo de produto que a gente tem que ter muito cuidado, porque se vier cheio de agrotóxico, eu vou intoxicar a pessoa. Então, esse daqui eu estou fazendo um teste com ele para ver se ele vai virar basicamente um óleo. Eu acredito que daqui a um tempo eu vou ter quase que um óleo. E se vocês põem um dedo depois, ele vai permanecer na pele. Tá virando quase um perfume já, tá?
Pode ir. É uma preocupação. Passa o vidro junto, só então, gente, não põe isso aqui na pele para não contaminar, tá? Então, você pega um pouquinho, joga na sua mão, para não ficar pondo pele e devolver aqui. São cuidados que quem fabrica cosméticos tem que ter, né? Esse aqui é um teste e a gente usa. A tintura vegetal, por ela ter a base álcool, ela é utilizada onde? Em gel. Então, gel pós-barba, gel pós-depilação, gel para pancadas, tá? Mas são produtos que não são utilizados todo dia. O álcool resseca a pele. Mesmo o álcool de cereais, que é extraído de cereais, né? E é caro também. Outra coisa que não tem um valor barato, não. A gente compra galão de 5 litros para usar. Então, assim, a utilização da tintura vegetal, então, ela tem que ser dosada para que o produto não resseque a pele. Tudo bem? O meu gel rejuvenescedor, porque ele foi desenvolvido para a pele oleosa, eu tenho cuidado de usar tintura, tá? Mas eu parei de fabricar, por exemplo, a Dona Ivani usou bastante tempo, eu usei bastante tempo, mas eu tenho receio de comercializar até porque ele pode causar alguma coisa de ressecamento, porque ele tem excesso, ele tem tintura, tá? Porque é para usar todo dia. O pós-barba já é mais, e depende também do que você usa, né? A tintura de uma planta mais adstringente, a tintura de uma outra planta. O gel meu de pancadas, ele vai tintura de ervas também. Por quê? Porque óleo não mistura com o gel. A tintura mistura. É uma questão na hora de você fazer a mistura, tá? Nos próprios cremes, você pode utilizar tintura vegetal em menor quantidade, porque aí vai estar diluído na proporção, está uma diluição, e você não tem um efeito de ressecamento. Assim como o óleo essencial queima, se ele for diluído, ele não vai dar esse tipo de efeito. Tudo bem? O que é o extrato glicólico? O extrato glicólico são partes de plantas que elas são depuradas ou colocadas na base da glicerina líquida. E aí você tem extração, tem os mais que a gente compra, acredito que sejam industrializados. Eu produzo alguns meus de salva, eu tenho de alfazema. Então você pega, por exemplo, a glicerina, aquece, você pode deixar no sol, e aí a propriedade da planta, com o aquecimento, ela vai sendo passada para a glicerina. Aí depois coa e guarda. Os que eu uso, que são meus, eu não trouxe hoje. Eles são super densos, sabe? Parece uma parafina quase, assim. Porque a glicerina líquida, ela já tem essa característica, né? Mas ela é bem líquida, porque o repelente é feito com ela, tá? E aí, quando a planta vai ficando, e a gente deixa um tempo. Tem algumas receitas que eu já vi que em 3 dias sai. A minha dura 15 dias, 20 dias, que eu deixo lá no sol, para o próprio sol, o calor do sol aquecer, e aí vai retirando as propriedades. Cada planta tem que parte vai ser usada, se é a flor, se é o caule, se é a folha, se é a raiz, ok? Tudo bem? Então a gente vai trabalhando isso. O extrato glicólico, ele é bom e é bem recomendado para quem tem pele oleosa, porque na pele oleosa o óleo é complicado, tá? Então a gente acaba usando mais, por exemplo, o creme anti-rugas meu não tem óleo vegetal, só tem extrato glicólico. Abacaxi, cenoura, sálvia, tá? Ele vem com essa composição, para exatamente ser para poder ser utilizado em pele oleosa. Muita gente que tem pele oleosa reclama de cosméticos porque eles aumentam a oleosidade da pele, tá? Então, cremes, loções cremosas, por exemplo, extrato glicólico, e o sabonete glicerinado que está aí passando por vocês. Esse de abacaxi pitanga que eu trouxe, ele tem extrato glicólico de abacaxi. Aumenta o preço, tá? Eu vendo o mesmo preço, mas ele é um pouco mais caro, porque ele tem extrato glicólico,
tá? Para fazer o efeito do abacaxi na pele, que é rejuvenescedor, revigorante e etc. O sabonete de abacaxi pitanga, o meu é para isso, é para revigorar. Então, os produtos, todas as receitas que foram feitas por mim, desenvolvidas, então eu tenho que utilizar princípios que façam esse efeito. Tudo bem? Os óleos vegetais são óleos que são produzidos de forma mais natural. Óleo de coco, óleo de amêndoa, óleo de babaçu, óleo de jojoba, o óleo de mamona, o óleo de pêssego, que é caro pra caramba, etc. E a gente faz também aí uma mistura. Então, por exemplo, eu tenho um feito em julho do ano passado. Ele é azeite. O azeite é ótimo para fazer óleo vegetal com o quê? Casca de limão. Ah, casca de limão que eu comprei? Não, casca de limão lá da nossa casa, que é orgânica. Eu tenho tangerina. Aí alguns óleos, o de tangerina é com óleo de girassol. Ele tem pouquíssimo odor do óleo de girassol. Ele pega o óleo, o cheiro do óleo, da tangerina mesmo, da casca. Ficou lá 30 dias que chegava na minha casa, a janela toda cheia de pote com óleo. Esse aqui eu vou passar para vocês também, porque ele preservou o cheiro do azeite um pouco, mas está um cheiro bem forte de limão. O que acontece com o óleo vegetal? Ele rança. Então, primeiro, precisa ser muito bem guardado, tampado, tá? Protegido do ar. A outra coisa é validade, porque você vai perdendo a validade, ele vai rancificando e aí você não pode utilizar num produto, num cosmético, tá? O óleo, o azeite, ele tem o azeite bom, de boa qualidade, ele tem uma durabilidade ótima, tá? Tem alguns sabonetes naturais que são produzidos fora do Brasil, inclusive, que são feitos só com azeite, o óleo que eles põem, tá? Quando você vai fazer essa purificação, mistura vários tipos de óleo. Então, esse daqui é um óleo vegetal, então produzido por mim. No azeite, você coloca a casca do limão. Pode usar? Pode usar. Eu desenvolvi porque uma professora da EMB, quando eu trabalhava lá, me pediu um creme para tirar mancha. Por incrível que pareça, o limão é ótimo para tirar mancha. Então, eu colocava o óleo de limão que eu fiz, mais o óleo essencial de limão. E aí, ela só dava indicação que ela não expusesse as mãos no sol, obviamente, que queima. Tá? O óleo essencial tem que ficar 12 horas sem se expor ao sol. Ela até chegou a levar para dermatologista, o dermatologista olhou as propriedades e falou para ela, pode continuar usando à vontade, tá? E sentiu o efeito, claro. Senão, o que adianta você faz o cosmético se não dá efeito? E os óleos bifásicos também. Então, por exemplo, ó, meu óleo bifásico afrodisíaco masculino. Ele é bifásico por quê? Porque tem decocção aqui, não é nem infusão de ervas, né? Decocção. Tem óleo de mamona, tem outros óleos. E aí ele pode ser utilizado aqui, tá? Em óleos específicos. Para pele mista e seca, ele é muito bem recomendado. Então, por exemplo, o hidratante para pele manchada e rachada. Tem óleo feito por mim de arruda. Por quê? Porque para rachadura, algo oleoso é melhor. Não que o creme fique no final muito oleoso, mas ele tem óleo sim, carrega óleo em si, para poder trabalhar o efeito desejado, que é tirar rachaduras, ressecamento da pele, tá? A arruda é ótimo para rachadura, para cicatrização. Óleos essenciais, esses aqueles todos que eu mostrei para vocês, podem ser usados em cremes. Oi? Eu tinha uma pergunta. Fala. O que é pele mista? Mista, Alan, por exemplo, é a pele que aqui, ó, ela é oleosa e aqui ela é seca. É uma pele mista. No rosto, você pega um papel, coloca aqui, a hora que você tira, você vê. Se ele ficar mais marcado, aí para não ter, a pele é mista. Tá? A maioria das pessoas tem pele mais mista do que exatamente oleosa. Cremes com óleo essencial. Loção cremosa, qual é a diferença de creme e loção cremosa? O creme é mais denso, a loção cremosa tem mais
mais água, né? Ela é mais para ser passada, até com, muitas vezes até desodorante, ou fica um cheirinho melhor. Então, a minha de lavanda tem óleo essencial de lavanda, tá? Então, a gente acaba tendo uma propriedade, uma ação do óleo essencial na pele através de cosméticos, ok? Então, é uma forma de trabalhar. Sabonete, não dá para utilizar os que eu falei para vocês, os naturais usam, porque a relação custo-benefício é muito alta, fica muito caro. Os primeiros sabonetes que eu fiz com óleo essencial, os glicerinados. Com argila e com tudo, é coisa de R$15, não dá para trabalhar com menos que isso. E aí você perde o poder de venda mesmo, né? Então aí teria que ser uma encomenda, alguém que queira, que tenha problemas. Eu cheguei a fazer vários de lavanda sem nenhum tipo de essência. Aqui tem um pouquinho de essência, porque o óleo essencial cheira, né? Esse aqui ele tem o óleo vegetal que eu fiz, tem extrato glicólico, desculpa, de alfazema que eu fiz, mais o óleo essencial. Ele é alfazema, né? Alfazema e lavanda são muito semelhantes. E eu fazia sem nada, sem essência nenhuma, tá? Para pessoas, inclusive minha mãe, que tem problema de alergia. Então, evita. Para criança, por exemplo, dá para fazer, por exemplo, encomenda, você tira todo tipo de essência, que é um pouco, é muito pouco, mas retira e deixa só o óleo essencial. Fica cheiroso da mesma forma e ele fica mais natural, tá? Tudo bem, gente? Tudo jóia. Então, assim, não é fazendo propaganda, mas é colocando as formas como elas são feitas. Todos os cosméticos, alquimias da bruxinha, que são os meus, né? Eles usam essências de qualidade procurando aromas naturais. Ou seja, eu tento nas minhas receitas evitar a coisa da overdose olfativa. Então, coisas que não cheiram nada ou muito artificiais. Então, vai usar pitanga, é pitanga, tá? Lícia, é cheiro de lícia. Maçã vermelha, flor de maçã, mel, ok? Para evitar aquela coisa que não sou contra, mas eu estou dizendo assim, um cosmético que é algo que você tem contato sempre, você tem que ter um cuidado com o odor dele, com o aroma, porque ele pode causar uma alergia exatamente por ele não estar relacionado a nada, tá? Fica artificial demais. A maioria dos cosméticos que a gente vê por aí, né? Eu praticamente não compro, mas tem essa questão. E trabalhando a coisa do aroma também, o aroma trazendo diversidade e mudanças energéticas e emocionais, os perfumes também, que são desenvolvidos, né, pelo Carlos, do Arcano, trabalham da mesma forma, essências de qualidade, aromas naturais, que lembram cheiro de coisas mesmo, e aí a gente desenvolveu um conceito que chama-se perfumagia, que é o perfume trabalhando tanto efeitos emocionais quanto efeitos energéticos. Quando o Carlos começou a produzir os perfumes, por isso que eu estou falando de overdose olfativa, eu comecei a perceber que as pessoas sentiam o cheiro e estranhavam, assim, porque tem cheiro de coisas mesmo, né? Misturados, mas tem cheiro de alguma coisa. Então você nota diferença, você nota que tem. E a gente não está na perfumaria, na maioria dos perfumes que se vê, eles não têm cheiro de nada. É totalmente artificial. Então você sente, por exemplo, eu amo de paixão Yansan, você sente cheiro de alguma coisa, é pitanga. Você pega o Merlin, tem cheiro de alecrim. O caraí tem cheiro de alecrim, né? Vou dar aqui, ó. Aí a gente estranha, tá? Por quê? Porque a gente perdeu essa conexão de perfumes sendo perfumes relacionados às coisas que a gente conhece. Da natureza. Da natureza. Por isso que os óleos essenciais acabam tendo também uma função importante e a aromaterapia foi construída em cima deles, porque o cheiro que tem é cheiro daquilo, tá? Não é cheiro de outra coisa. Sim? É o que eu disse, eu mesma, quando eu peguei o óleo de amêndoa, eu fui cheirar, mas cadê o cheiro dos óleos que eu comprava antes? Não é o mesmo cheiro, porque tem essência ali dentro. Então, coisas que a gente... Óleo de uva. Compra um óleo de uva na perfumaria e tem cheiro. Eu tenho óleo de uva, não tem cheiro nenhum.
percebam que nós somos mesmo, a gente acaba trabalhando no cotidiano com coisas muito artificiais. A gente pensa até que não, é totalmente natural. Então aqui, ó, por exemplo, vou passar para vocês, vocês vão sentir depois. O Yansan é um perfume feminino, ele tem pitanga preta e bambu, tá? E aí ele tem a questão da perfumagia, que é para uma pessoa, ele marca a presença mesmo. Eu vou em vários lugares, é o perfume que eu uso todo dia, praticamente eu não provo. Ó, vocês vejam que esse aqui é o provador daqui, né? Olha onde ele tá, eu trouxe faz 2 semanas pra cá, porque eu acabo escovamente, vou lá e jogo perfume. Eu ponho bastante o Yansan. Ele acaba sendo, ele marca a presença, as pessoas acabam falando, ai, o perfume é bom, tem gente que veio aqui querendo comprar porque sentiu que eu uso. Aí tem a questão, a ideia dele é transmitir a imagem de uma mulher forte, independente, atraindo situações favoráveis. Mas por quê? Porque a pitanga, o bambu, elas têm essa característica de ser revigorante, mais expansiva, uma essência que abre, ela não fecha, tá? Não é uma essência que fecha, é uma essência que abre, então passa aquela coisa mais expansiva, alegre, dinâmica. Vocês sentiram o cheiro aí do meu sabonete de pitanga preta também, que a gente até, eu fiz para combinar com esse aqui, você vai comprando por lote, né? Vai combinando o aroma, é um outro fator. Às vezes a pessoa usa um desodorante com perfume, aí ela passa um perfume, ela passa um pós-barba, um creme com perfume, percebe? Isso um dia pode causar realmente alergia, porque isso é uma mistura, mesmo que seja um pouco natural, mas está misturando muito. Nos óleos essenciais, inclusive na aromaterapia, quando você mistura aromas, são poucos, para evitar exatamente essa overdose, tá? E o Merlin, que eu adoro Merlin, e essa sala chama Merlin. Falou de pitanga preta, parece que... O que é pitanga preta? Pitanga preta é uma pitangueira preta mesmo. Eu tenho na minha casa pitanga preta, sim. Ela é a pitanga, igualzinha a pitanga, tem um gosto semelhante, um pouco mais, até reforçado, e ela é pretinha assim. Bem, em casa tem, olha aqui, 10, cheiro 10. Ela lembra um pouco a grumichama. Lembra bem a grumichama. Agora a grumichama está crescendo lá em casa, lembra bem, tá? Mas a planta é diferente. A fruta que é mais A árvore é muito diferente e a fruta é muito semelhante. Parece da pitanga, não é? Não, Não. a árvore é totalmente diferente da pitanga. E o fruto é bem diferente, bem semelhante, por isso que chamam de pitanga preta. O Merlin, essa sala chama Merlin, por isso que eu escolhi o Merlin. É um perfume masculino, tem terra molhada, casca de árvore e folha verde, tá? E aí ele trabalha com a questão da sabedoria, transmitindo essas mensagens, favorece o estudo, o trabalho, serenidade, sabedoria, amizade. É um perfume bem interessante também. Não estou fazendo propaganda, mas eu estou dizendo assim, que a gente acabou desenvolvendo esse conceito de perfumagia porque tentando trazer o aroma com efeito energético. Não esquecer que eles têm essências herbóreas. Sim, também, todos os meus cosméticos têm essências herbóreas, todos eles. E os perfumes também têm essência herbórea dos orixás, que é um conceito nosso que a gente trabalha. Eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, mas antes eu vou encerrar dizendo se alguém tem alguma dúvida, né? Quem quiser comprar os produtos Alquimias da Bruxinha e Arcanum Perfumes Alquímicos, semana que vem deve estar o site no ar já, porque às vezes as pessoas se interessam, por isso que eu coloquei, eu não costumo muito fazer propaganda, mas assim, você fala um monte de coisa e fala, mas onde eu encontro isso? Né? A gente também não pode se isentar da responsabilidade que se a gente está alertando, a gente tem que oferecer ali uma solução, tá? Então, encerra a palestra. O site é Alquimias da Bruxinha, www.alquimiasdabruxinha.com.br. Tem o Facebook também, Alquimias da Bruxinha, canal do YouTube, Alquimias da Bruxinha. Ok, gente? Muito obrigada. Espero ter esclarecido.